Graça e paz, minha irmã querida, do Salmo 128. E graça e paz, meu irmão querido, do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. E vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que nós temos, minha irmã e meu irmão, de estudar a palavra de Deus, de refletir em cima da palavra de Deus e de orar, profetizando todos os dias que toda a nossa família será transformada na família do Salmo 128. Minha irmã, é uma guerra que nós estamos vivendo, é uma luta, mas nós não vamos desistir, porque nós não somos daqueles que retrocedem. O autor da carta aos Hebreus diz isso: nós não somos daqueles que retrocedem, ou seja, nós não somos daqueles que põem a mão no arado e olhamos para trás. Nós seguimos sempre em frente com Jesus, sempre em fé, sempre em frente e sempre em fé. Nós andamos pela fé e não por aquilo que nós estamos vendo. É pela fé de que o Senhor está trabalhando ao nosso favor, em favor da nossa família, em favor de toda a nossa casa, para que todos eles sejam transformados em pessoas que obedecem e temem o nome do Senhor. Mas para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo despertar em você a fé de que orando uns pelos outros nós seremos curados, além do objetivo que nós temos de te ajudar em oração todos os dias aqui, porque nós oramos juntos. Cada um de você que está assinando esse canal, que assinou esse canal, que se inscreveu, na verdade você já está fazendo parte dessa grande corrente de oração. Amém? Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que será do versículo 11 ao 14, do capítulo 32, então participe dessa grande corrente de oração se inscrevendo nesse canal e nos ajude a compartilhar essa mensagem dando seu like e ativando o sininho, e deixe também o seu pedido de oração aí nos comentários, para que tanto eu como as intercessoras possamos ver e colocar no nosso caderno. Às vezes você fica constrangido, minha irmã e meu irmão, de colocar o seu pedido aí. Então entre na nossa página lá no Instagram e coloca no meu privado. Nós vamos estar transferindo para o caderno em nome do Senhor Jesus, tá bom? Mas continuando a falar sobre o pecado do bezerro de ouro, veja que aqui do versículo 11 ao 15, nós vemos que após o Senhor ter dito a Moisés que destruiria todo aquele povo e que em Moisés e seus descendentes ele então iria começar uma grande nação, Moisés então fez um pedido ao Senhor. E o pedido diz assim: por que deixar os egípcios dizerem, ele os tirou daqui com más intenções, para matá-los nas colinas e eliminá-los da face da terra? Volta-te da tua ira ardente, compadece-te, não tragas tamanho desastre sobre o teu povo. Lembra, tu lhe prometestes: farei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei toda essa terra sobre a qual tenho falado a seus descendentes, e eles a possuirão para sempre. Então Adonai mudou de ideia a respeito do desastre que planejou trazer sobre o seu povo. Mas veja que ao interceder pelo povo, Moisés lembrou o Senhor de todas as suas promessas que ele tinha feito a Abraão, a Isaque e a Israel, não é? E Moisés falou: olha, Senhor, se o Senhor não seguir com esse povo, se o Senhor não perdoar esse povo, o Senhor vai ficar com má fama. É o Senhor que vai ficar com má fama, porque eles vão falar de quem o Senhor é. Eles não vão falar do povo, eles vão falar de quem o Senhor é. E aí aquilo mudou o coração de Deus. Mas aí você deve falar assim: minha irmã, mas aquele povo cometeu um pecado tão grande, o pecado bezerro de ouro, era um pecado de idolatria, né? Como que a gente pode aceitar isso? E o Senhor acabou perdoando. E aí, minha irmã, por isso que eu gosto muito de falar com as pessoas, vamos apelar sempre para a misericórdia do Senhor, porque nós não conhecemos o tamanho da misericórdia do Senhor. Nós sabemos que Ele é misericordioso, mas nós não conhecemos o tamanho dessa misericórdia.
Por mais que nós lemos a palavra de Deus, por mais que nós estudamos a palavra de Deus, nós ainda não entendemos todos os pensamentos do Senhor. Porque o Senhor tinha uma fidelidade com Abraão, uma fidelidade com Isaac, uma fidelidade com Jacó. Então é por isso que o Senhor estava sempre disposto a perdoar o povo de Israel. Mas quando o assunto é idolatria, existe um midrash, que são aquelas histórias que os rabinos contam para ilustrar a Torá, para trazer mais riqueza para a Torá, que é muito interessante. E eles falam a respeito do rei Ezequias. Diz que o rei Ezequias, ele recebeu uma profecia de morte. E diz que ele não queria se casar, tá? Ele não queria se casar, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, já tinha falado com ele que ele teria um filho e que esse filho seria um filho idólatra. Então, por causa disso, ele falou: não vou me casar e não vou ter filho. Para ter filho idólatra, jamais, porque Ezequias foi um rei justo, um rei justo. Mas aí Deus enviou o profeta Isaías até ele, e o profeta Isaías falou com ele: olha, você vai morrer aqui, não vai viver no mundo vindouro. E ele falou assim: mas por quê? Ele falou: porque você não quis se casar e não quis ter filho. Ele falou assim: não, mas o Espírito de Deus me revelou que esse filho vai ser idólatra, e eu não quero isso na minha vida. Aí Isaías falou com ele assim: olha, vai, casa e deixa que Deus cuide das outras coisas. Então, aí ele falou com Isaías assim: então eu vou me casar com a sua filha, porque eu sou um justo, ela é uma justa, então quem sabe essa história muda. E aí Ezequias casou e teve 2 filhos. Um era Manassés, nós vemos o relato dele na Bíblia, e o outro Rabsaque. E um dia ele estava com as 2 crianças no ombro, brincando com as 2 crianças. E as 2 crianças gêmeas começaram a conversar. E aí Manassés perguntou para Rabsaque assim: Rabsaque, o que nós vamos fazer com a cabeça do nosso pai? Aí Rabsaque falou assim: nós podemos cortar e dar para os cães comerem. E aí Manassés falou assim: não, nós podemos cortar e oferecer para um ídolo. E falou o nome de um ídolo. E aí Ezequias ficou tão perturbado com aquela situação que ele balançou e as crianças caíram, mas Rabsaque morreu. E você vê que Manassés cresceu e se tornou um rei no lugar de Ezequias. Ele foi um rei idólatra. Só acontece que depois ele se arrependeu. Ele foi tão idólatra ao ponto dele oferecer o filho dele para demônios. Mas depois ele se arrependeu. Mas qual que é a diferença entre os dois? Se todos os dois queriam fazer coisas más com o pai. Porque você há de convir comigo que arrancar a cabeça do pai não era coisa boa, né? Mas dizem os rabinos que quando alguém tem um instinto animal, tudo nessa pessoa então está perdido. Rabsaque queria cortar a cabeça do pai e dar para os animais. Ele queria só satisfazer o seu prazer. Mas quando uma pessoa tem uma sede espiritual, nem tudo está perdido. E Manassés, ele tinha uma sede espiritual, porque ele queria cortar a cabeça, mas oferecer para um ídolo. Entendeu? Então ainda, minha irmã e meu irmão, essa é a mensagem para nós hoje. Ainda que na sua família tenha alguma pessoa que está mergulhada na idolatria, não é tão desesperador assim, porque você está vendo nela uma inclinação espiritual ali, uma sede espiritual. E dentro dessa sede espiritual, o Senhor pode levá-la para a presença, para o caminho certo, para o caminho correto, que é Jesus, que é o único caminho que chega até Deus. Eu gosto de ter a mesma paciência com as pessoas que o Senhor teve paciência comigo. Porque eu já andei por tantos caminhos errados, eu já acreditei em tantas coisas, até chegar no caminho certo. E eu já acreditei em tantas coisas, acreditando que aquilo era de Deus. Não, é Deus que está me mandando. Era Deus. Só acontece que eu não sabia que o Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, Isaac e Israel. Eu não sabia. E que esse Deus verdadeiro enviou um filho.
E esse filho é quem? Jesus. E se eu quisesse ter ligação com esse Deus de Abraão, Isaac e Israel, que criou todas as coisas, eu tinha que o quê? Que me colocar num caminho, que é Jesus. Eu tinha que aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único, não existe outro. Então o Senhor via em mim aquela sede de buscar, de buscar, de buscar. E quando o Senhor vê em alguém da sua família essa sede de buscar tanto, fala: Senhor, canaliza a sede dela para as questões certas, para o caminho certo que é Jesus. Às vezes nós ficamos até com raiva, mas não, nós temos que orar mais. É mais pedindo ao Senhor para direcionar eles para o caminho certo. Assim como Manassés foi direcionado para o caminho certo. No final da vida dele, ele se arrependeu. Ele se arrependeu e morreu como um justo. Como um justo. Mas o preocupante na nossa família é quando nós vemos pessoas sem caráter, pessoas sem índole, pessoas que só querem satisfazer a carne, o prazer da carne, pelo simples prazer da carne. Pessoas filhos que não têm afeição aos pais, filhos que parece que não têm sentimentos, pessoas que não têm compaixão dos próprios familiares. Essas pessoas nos preocupam. Por essas nós devemos chorar mesmo, erguer um lamento, jejuar e falar: Senhor, tende misericórdia. É por isso que esse ministério aqui não é para te ajudar a conseguir coisas, não. Embora nós olhamos por pessoas que estão desempregadas, sim. Mas este ministério é para que você te ajudar você a orar para que toda a índole dos seus familiares seja mudada. Seja mudada, assim como a sua também. Para que cada vez mais o seu caráter seja semelhante ao caráter de Cristo, porque é isso que eu estou buscando para mim todos os dias, minha irmã. É isso que cada uma das intercessores tem buscado para elas e para os filhos delas, para a casa delas. E pedir, falar: Senhor, tende misericórdia. Olha o coração desse meu filho, Senhor, parece que ele não gosta de ninguém, parece que não gosta nem de mim. Ele está aqui porque ele precisa de tudo que ele tem nessa casa, de tudo que ele usufrui nessa casa. Mas se amanhã ou depois ele não precisar mais, ele nem vai lembrar que existe pai, que existe mãe. Então com esses, minha irmã, você tem que preocupar. Você tem que preocupar mais, meu irmão. É por esses que você tem que chorar, mas chorar mesmo, chorar dobrado diante de Deus. Falar: Jesus, o que eu estou fazendo para merecer tal coisa? Me mostra, Senhor. Mas eu quero a mudança desse meu filho. Eu quero a mudança dessa minha filha. Eu quero a transformação desse meu marido. A palavra de Deus fala que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto dele dar a vida dele por ela. Tem marido aí que, se a mulher falar um pouquinho, alguma coisa que desagrada, ele quer tirar a vida da esposa. Ele já vem com grosseria, ao ponto de querer tirar a vida da esposa. A esposa fica acuada dentro de casa, opressa dentro de casa. Ela não pode fazer nada, não pode falar nada. Não pode. Esse papo de a rainha do lar não existe. Porque ali dentro do lar ela é como se fosse uma serva, como se fosse uma escrava. Não é serva, é escrava. Escrava. Porque se ela falar, expressar a opinião dela, o marido vem com grosserias, com violência. E você sabe que violência não é só bater, não é só espancar, mas é também a violência psicológica de gritar, de se impor perante o outro, de causar medo, Então com isso nós temos que nos preocupar, falar: Senhor, olha aqui, a índole dessa pessoa está uma índole de um animal, é um instinto animal e não um instinto, e não uma sede espiritual. Tende misericórdia, Jesus, tende piedade. Nós vamos falar muito sobre, se o Senhor me der vida e graça e saúde, nós vamos falar sobre instinto quando nós estivermos estudando lá sobre Levítico 11, que fala sobre os alimentos que Deus separou o homem para poder comer. Aí você vai ver direitinho a questão do instinto. Então, em nome do Senhor Jesus, tende piedade, tende misericórdia.
É falar, Senhor, tem de piedade, tem de misericórdia. Senhor, muda o instinto de toda a minha família, muda a índole, em nome do Senhor Jesus. Muda, porque eu quero, Senhor, ver todos na presença do Senhor. Eu quero, Pai, que todos herdem a salvação, em nome do Senhor Jesus. E aqui parece que Moisés simplesmente pediu e o Senhor atendeu. Mas Moisés, nós vamos ver lá em Deuteronômio que Moisés, ele ficou ali ajoelhado diante de Deus. Ajoelhado, pedindo, clamando. Ele nada comeu, ele nada bebeu. Então foi um lamento, foi um clamor. Porque ele sabia que se ele não se humilhasse diante do Senhor, se ele não argumentasse com o Senhor tiraria a vida daquele povo. E até mesmo a vida de Arão, o irmão dele. Porque o irmão dele também tinha cometido pecados. O pecado da idolatria. Então vamos orar, minha irmã. Vamos orar, meu irmão. Pedindo ao Senhor que cada vez mais mude a índole de todos os nossos familiares. Em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho Santo, eu te louvo pela tua misericórdia, Pai. Pela sua misericórdia que se renova por cada manhã. Eu te louvo, Senhor, segurando esse caderno do relógio mundial de oração nas minhas mãos, Pai. E eu te peço, Senhor, que com seus olhos de amor, que com a tua bondade, com teu Espírito que é santo, Pai, em nome de Jesus, aquele que significa o Senhor salva. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo, salva a nossa família, Pai. Salva a nossa casa. Não nos deixa, Senhor, afastar do teu caminho jamais, Pai. Tenha misericórdia, Jesus. Muda a nossa índole, Pai. Que a nossa índole seja cada vez mais próxima de Ti. Coloque em nós cada vez mais essa sede espiritual, Pai, essa sede de Te buscar. E aqueles que já estão nessa sede, que eles possam encontrar o caminho certo, o caminho da verdade. Senhor, eu te louvo, Pai querido, porque eu já acreditei que o Senhor fosse tantas coisas, Pai. Eu já quis te servir estando em caminhos errados, mas eu sempre quis te servir. E o Senhor viu a sinceridade do meu coração e me colocou no posicionamento certo, no caminho certo. Oh, Pai, muito obrigada, Jesus. E hoje eu encontrei o teu amor, Jesus, o teu amor. E o teu amor me basta. É como se eu disse para Paulo, a minha graça te basta. O teu amor, Pai, nos basta. Depois que nós verdadeiramente encontramos o teu amor, Jesus, nada mais nos importa, nada mais se torna importante na nossa vida, porque o seu amor é suficiente, Jesus. Então permita, Pai querido, que este amor do Senhor encontre cada um dos nossos familiares. Porque o Senhor Jesus é o amor de Deus para todos os homens, para com todos os homens. O Senhor é o amor de Deus para com todas as nações. O Senhor é o amor de Deus para com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, com os idosos, com aqueles que estão vivendo em pecados, em idolatrias, em perversidades. O Senhor é o amor de Deus. Só acontece, Senhor, que os olhos de cada um têm que se abrir para encontrar esse amor, para receber esse amor e para aceitar esse amor. Quantas pessoas aí, Pai, que têm dificuldade de aceitar um abraço, de aceitar, Pai, uma bondade que se é oferecida. Às vezes a pessoa já pergunta, já fica desconfiada. Então essas pessoas têm tanta dificuldade para aceitar o teu amor, Pai. O teu amor que não exige nada em troca. Porque aquilo que o Senhor exige, Pai, é para a nossa felicidade, é para o nosso bem. Aí nós vamos entender que tudo que o Senhor pede de nós é para o nosso bem. É por isso que a sua Torá não pode ser chamada de lei, mas sim de instrução. Porque é para que nós venhamos ser pessoas cada vez mais felizes, pessoas cada vez mais abençoadas, pessoas muito mais bem resolvidas, Pai. Então nos ajuda, Jesus. Tenha misericórdia, que teu Espírito Santo venha nos renovar todos os dias, Pai. Venha nos renovar, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda a viver, Senhor, sem medo, Pai. Não queremos viver com medo, Senhor.
Não queremos viver como Ezequias, Pai, que tinha medo de se casar, porque um dia ele recebeu uma revelação de que teria filhos idólatras, filhos que não seriam como ele. Tenha misericórdia, Pai. Tenha piedade de nós, das nossas frustrações, dos nossos medos, das nossas inquietações. Tenha misericórdia dessa jovem que está passando ali por uma situação de medo, uma situação de pânico. Todas essas vidas que foram paralisadas pelo medo, que possam seguir em frente em nome do Senhor Jesus. Quebra todos os grilhões, todas as barreiras, Pai. Em nome do Senhor Jesus, todas essas muralhas que se ergueram contra a nossa vida, Pai. Destrona, Espírito Santo. Essas muralhas que o Senhor está me mostrando, destrona. Destrona. Essas paredes, na verdade, são paredes de mentira, minha irmã. Parecem muralhas para você, mas não é. Elas são como se fosse ripa. Como se fosse uma parede de ripa. Não pensa que é muralha, não. Você mesmo pode tocar e jogar essas paredes no chão e passar e seguir em frente em nome do Senhor Jesus. Que todo aprisionamento, todas as pessoas que estão sendo aprisionadas pelo medo, assim como Ezequias foi aprisionado a ponto do Senhor despertar ele com outro medo maior. Por que é medo maior do que a morte? Que essas pessoas possam despertar desse medo e possam seguir em frente em nome do Senhor Jesus. Eu te dou uma ordem, diabo, como igreja. Pare de aprisionar essas pessoas. Pare em nome do Senhor Jesus. Pare. Pare de mostrar para elas realidades que não existem. Para. Você não tem condições nenhuma de construir muralhas. Você não tem. A rocha é Cristo. A rocha é Cristo. Você constrói palha e o povo fica achando que é rocha. Não é. Então te dou uma ordem, para de amedrontar essas pessoas. Para de amedrontar essa jovem, em nome do Senhor Jesus. Para de amedrontar essa mulher. Para de amedrontar esse homem. Para de amedrontar essa criança, esse adolescente, em nome do Senhor Jesus. Porque eles vão seguir em frente, em nome do Senhor Jesus. Eles vão seguir em frente e vão herdar aqui tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Nós vamos, e como igreja declaramos que nós vamos seguir em frente e vamos herdar aqui tudo que o Senhor tem para nós. Tudo que o Senhor desejou para nós, nós vamos viver aqui. Em nome do Senhor Jesus. Te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que abortamos o nosso futuro. Todas as vezes que atrasamos os projetos do Senhor para nós, os propósitos do Senhor para nós, por causa do nosso medo. Porque nós acreditamos mais em mentira do que na verdade que é Cristo. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia de toda a nossa casa, de toda a nossa família e liberta todos aqueles que estão aprisionados dentro da nossa casa, dentro da nossa família, Pai. Liberta em nome do Senhor Jesus. Porque nós queremos ver toda a nossa família dentro do propósito da família do Salmo 128, em nome do Senhor Jesus. Te peço, Senhor, como igreja, que todo homem da nossa família, do menor ao mais velho, do mais velho à criancinha de peito, seja restaurado, Pai. Tira deles todo o ímpeto para a violência, toda a força que eles têm para praticar o mal, para praticar a violência, Pai. Para praticar a perversidade, tira deles toda a maldade, tira deles toda a sede animal, em nome do Senhor Jesus. Tira, Pai, e coloca eles no caminho certo, na posição correta. Dê para eles cada vez mais sede de te buscar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que eles possam ser como Abraão, como Isaac, como Jacó, Pai, que se tornou Israel, em nome do Senhor Jesus. Que todos os Jacós que estão na nossa família possam se tornar Israel. Nós profetizamos como igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus, mas não aceitamos homens da nossa família tomados pelo espírito da loucura, tomados pelo espírito da violência, tomados pelo espírito do engano, da mentira, da sensualidade, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Porque todos da nossa família, nós queremos e desejamos que eles sigam o projeto de Deus, os propósitos que o Senhor tem para cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Mas te pedimos também por cada mulher da nossa família, Pai.
nos colocando como em primeiro lugar, Pai. Que o Senhor venha nos restaurar, que sejamos mulheres santas, mulheres sem sensualidade, mulheres sem mentira, sem engano, Pai. Mulheres sem malícia, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai, nos guarda, nos restaura, Pai. Tenha piedade de nós, Pai querido. E nos coloca na posição correta, que é a posição de adoradoras do Senhor, de profetisas dentro dos nossos lares, de atalaias, porque quando o Senhor procurar alguém que estiver à brecha, nós estaremos à brecha pela nossa família, Pai. Então nos posiciona, porque nós não vamos aceitar, Pai, o diabo distorcer a nossa família. Nossa família, Senhor, ela tem que ser parecida com a família que o Senhor quer que sejamos. A família do Salmo 128. Esse é o modelo, Pai. Esse é o modelo. Então nós não vamos aceitar mais o diabo distorcer a nossa família. Nós não vamos colocar ninguém da nossa casa para fora, Pai. Mas nós vamos colocar o diabo para correr, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E declarar que toda a nossa família será salva. Toda a nossa família será transformada, Pai. Que todo esse espírito de rebelião, todo esse espírito de rebeldia que toma conta dos filhos dessas minhas irmãs, que está tomando conta, Senhor, desses sobrinhos, dos nossos sobrinhos, que está tomando conta, Senhor, dos nossos irmãos, dos maridos dessas minhas irmãs, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Nós não aceitamos, Pai, esse espírito de rebelião, porque foi um espírito de rebelião que atuou ali naquele povo no deserto, Pai, ao ponto deles cometerem o pecado do bezerro de ouro, ao ponto deles rejeitarem Moisés como intercessor, como mediador entre eles. Então uma pessoa com espírito de rebelião, por mais que ela queira Cristo, na verdade as atitudes dela rejeitam Cristo o tempo todo. Então, Senhor, tem de misericórdia, joga por terra esse demônio, Pai. É no nome santo do Mashiach Yeshua que nós pedimos, Pai, do Messias de Israel. Pai querido, tenha misericórdia da nação de Israel. Guarde todos eles com miríades de anjos. Envia para lá anjos com espada de fogo reluzente. Que toda mentira, Pai, que está se levantando nesse mundo contra as nações, contra a nação de Israel, que cai por terra. E toda nação que está virando o rosto contra a nação de Israel, que seja julgada, Pai. Que sejam julgadas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que sejam julgadas, porque a tua palavra fala, foi promessa que o Senhor disse para Abraão: bendito aqueles que te abençoarem, malditos serão aqueles que te amaldiçoarem, Pai. Então não deixa, Pai, não deixa a nação brasileira, Pai, seguir nações torpes e amaldiçoar Israel. Não deixa, Pai. Olha para o que esse governante está fazendo e faz a esses políticos do Brasil a justiça que eles merecem, Pai. Mas não deixa eles entrarem debaixo de maldição, amaldiçoando Israel. Não deixa, Pai. Tem de misericórdia, Pai. Às vezes as pessoas olham só a questão física, mas desprezam as questões espirituais. Porque não tem sede espiritual nenhuma, Pai. Não tem. A sede deles são animais, são animalescas, Pai. Animalesca. Então é preocupante, Pai. É preocupante, Pai. Quando estamos numa nação onde estão querendo tirar do povo a sede espiritual e colocar nele só a sede animal. A sede para imoralidade sexual, a sede para depravação, a sede para violência. Tem de misericórdia, Pai. Tem de misericórdia da nação brasileira. Afasta da nossa nação todo espírito de destruição, todo espírito de corrupção material, corrupção moral, Pai. Afasta em nome do Senhor Jesus. Declaramos como igreja, Pai, declaro como igreja que a nação brasileira será uma nação de adoradores do Senhor Jesus. Declaro como igreja, Pai. Abençoe, Senhor, os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos mestres. Faz deles cada vez mais homens santos, homens comprometidos com a Tua palavra, comprometidos em pregar a verdade. Quantos aí, Pai, estão como líderes de igreja pregando mentira, Pai? Pregando mentira. Julga todos eles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Faz a cada um deles a justiça que eles merecem, em nome do Senhor Jesus. Mas não deixa eles serem semeadores de engano, Pai, para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Não deixa, Pai, não deixa. E abençoe aqueles, a Tua palavra fala que aqueles que presidem bem são dignos de bons salários. Então são dignos de tudo, Pai, das Tuas riquezas, das Tuas bênçãos. Então abençoa os pastores, Pai, os verdadeiramente pastores, os verdadeiramente profetas, os verdadeiramente, Senhor, missionários. Abençoa, Senhor, com a bênção da fartura, com a bênção da santificação,
com a bênção de ter uma família transformada na família do Salmo 128. Abençoa, Pai. Abençoa em nome do Senhor Jesus. Mas aqueles que estão agindo como falsos profetas, que eles possam ser julgados, Pai. Que eles possam ser julgados, assim como todos os falsos profetas foram mortos, Pai. Quando Jerusalém foi sitiada, Pai. Tende misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nós não estamos aqui brincando de orar, Pai. Nós não estamos aqui brincando de te servir, Senhor. Nós cremos no Deus que é misericordioso, que é bondoso, zeloso, mas é fogo que consome. Nós cremos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, todas as minhas irmãs que estão lá fora, como estrangeiras, Pai. Que estão na África, que estão na Ásia, que estão na Palestina, que estão em Israel, que estão na Itália, na França, na Escócia, na Argentina, no Uruguai, na África. Essas missionárias que estão na África. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Com a bênção da fartura, com a bênção da saúde. Que todo espírito de loucura saia do caminho delas e da frente delas. Que todo espírito de perversidade não alcance a vida deles, nem os filhos deles, Pai. Tende misericórdia, Pai. Que esse agito das nações não os alcance, Pai. Pelo contrário, que eles tenham paz nas terras onde eles estão. Em nome do Senhor Jesus. Tende misericórdia dos estrangeiros que estão aqui no Brasil também. Que eles sempre venham fazer bem para essa terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, tenha piedade, Pai. Tenha misericórdia. Te peço perdão, Senhor, por todos os pecados que trouxemos, Pai, para o nosso corpo. Todos os pecados que resultaram em enfermidades, Pai. Tende misericórdia. Tende misericórdia dessa irmã que está ali, Pai, ainda internada, Pai. Ainda não recebi notícias das altas dela, mas eu creio que ela vai receber a alta, Pai. Amanhã, Senhor, é um dia que eles comemoram, Senhor, que ficam celebrando mortos, mas nós celebramos aqui a vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, e eu quero notícias de cura, Pai, para glorificar Teu santo nome, Pai. É para glorificar Teu santo nome. Nos lava, Senhor, nos purifica, Pai. Limpa os nossos sangue, as nossas artérias, as nossas veias, Pai. Limpa todos os órgãos do nosso corpo, Pai. Tende piedade de nós, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas. Nos liberta, Senhor, de toda prisão, de todo grilhão, Pai. Esses filhos dessas minhas irmãs que estão em dependência, Senhor, liberta, dependência de álcool, dependência, Senhor, do fumo, dependência, Senhor, de drogas, Pai. Dependência de sexo, Pai. Quantas pessoas estão escravizadas pelo sexo, Pai? Tenha misericórdia e acha que não existe libertação. Existe, Pai. Porque o Senhor salva, cura e liberta. O Senhor é o único que pode libertar, Jesus. Então liberta essas pessoas, Pai. Liberta em nome do Senhor Jesus. Cura, restaura, Pai. Restaura em nome do Senhor Jesus. Porque, Senhor, o que importa é onde nós vamos passar a eternidade, Pai. E só os santos, Pai, é que vão passar uma eternidade ao seu lado. Às vezes vemos tantas pessoas que amamos, Pai, cometendo tanta torpeza contra o Senhor, Pai. E temos que chorar por essas pessoas, Pai. Não podemos parar de orar, Senhor. Porque se a vida delas for pedida, para onde que elas vão, Senhor? Tende misericórdia delas e tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajude a orar mais, Pai, por elas, a pedir mais por elas, a lamentar mais por elas, Pai. Para que elas sejam verdadeiramente tocadas pelo Teu Espírito Santo. Porque a obra é Tua, Pai. A obra de transformação é Tua, Pai. Em nome do Senhor Jesus. É só o Senhor que pode agir no querer do homem, Pai. O nosso muito falar só desgasta, Senhor, só desgasta. Mas é o Senhor que pode agir no querer do homem. Então tende misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, por todos os meus irmãos que estão com o nome aqui nesse caderno e que precisam, Senhor, da prosperidade do Senhor. Todos nós precisamos, Pai querido. E eu já disse, Deus, que assim como o sacerdote, todos os dias ali rodeava o altar do incenso e suplicava pedindo que o Senhor trouxesse prosperidade para o povo de Israel. Eu também te peço prosperidade para todos os irmãos que estão inscritos nesse ministério, Pai. Em nome do Senhor Jesus, todos, Pai. Aqueles com quem eu já falei, com aqueles que eu ainda nem conversei, tive a oportunidade de conversar. A tradição diz, Pai, que o sacerdote,
que oferecia incensos ali, eles sempre deixavam os sacerdotes mais novos a oferecer incenso para que eles também tivessem a oportunidade de prosperar. Então, Pai querido, nos prospera. Tenha misericórdia, tira da nossa vida toda derrota, toda miséria, todo fracasso. Ajuda, Senhor, todos a pagarem as suas dívidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha piedade, Pai. Nos ajude, tira da nossa vida toda vergonha. Em nome do Senhor Jesus, que aqueles que nos amaldiçoaram possam ver o quanto o Senhor tem nos abençoado. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor, Pai, é o dono do ouro e da prata. Tudo pertence ao Senhor. Todas as riquezas da terra pertencem ao Senhor. No Senhor está o honrar o homem, o engrandecer o homem, o dar força. Então nos dê força, nos dê coragem, nos dê equilíbrio, nos dê criatividade, Pai, nos dê cada vez mais inteligência, nos faz encontrar favor em pessoas, até mesmo naqueles que nos perseguem, Pai. Nos faz encontrar favor em pessoas boas, em pessoas más, em pessoas que conhecemos, em pessoas que desconhecemos. Nos faz encontrar favor em órgãos federais, nos faz encontrar favor em instituições, essa irmã que precisa se aposentar, Pai. Tende misericórdia. Nos faz encontrar favor, Pai. Essa que precisa ser mandada embora do serviço porque não aguenta mais esse serviço, Pai. Não tende misericórdia, mas que ela saia com todos os direitos dela. Faz ela encontrar favor, Pai. Favor. Quantos favores o Senhor já me fez alcançar, Pai? É por isso que eu sempre oro, Pai, porque eu creio que o Senhor é misericordioso, que tudo funciona por meio da bondade, da benevolência do Senhor. Então tende misericórdia. E autoriza os teus anjos, Pai. Cada vez mais dê ordem a teus anjos para nos guardar nossa direita, nossa esquerda, nossa frente, nossa retaguarda. Guardar cada um dos nossos familiares, Pai. Saindo e chegando em casa, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia e coloque seus anjos em volta do nosso leito para que possamos ter noites de sonos bem dormidas. Tem pessoas que precisam dormir e descansar, porque estão dormindo e não estão descansando. E aí o espírito da loucura vem. Tenha misericórdia, Pai. Nos livre de todo Alzheimer, de toda demência. Tenha misericórdia. De toda a pressão das trevas. Não aceitamos nem sobre a nossa vida, nem sobre a vida de nenhum dos nossos familiares. Esses que estão sendo opressos, que sejam libertos em nome do Senhor Jesus. Diabo, você já recebeu uma ordem. Então solta essas pessoas em nome do Senhor Jesus. Solta. Em nome do Senhor Jesus, porque nós não temos parte contigo. E nem queremos, nem vamos deixar que a nossa família venha criar alianças contigo, diabo. Você está repreendido em nome do Senhor Jesus. É em nome do Senhor Jesus. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que o Senhor Jesus possa te dar uma noite de sono bem dormida. Depois que você ouvir essa oração, você possa dormir em paz, com tranquilidade. E que você possa despertar amanhã com mais força, com mais fôlego, com mais equilíbrio, em nome do Senhor Jesus. Com mais sede espiritual, com mais vontade de buscar o Senhor. De buscar ouvir a palavra do Senhor, de buscar crescer no Senhor. De ter mais comunhão com Ele e de ser cada vez mais parecido com Jesus. Amém? O meu nome é Giovana Cristina e eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Se você não é inscrito ainda nesse canal, que você se inscreva, que você dê o seu like, que você ative o sininho, que a partir do momento que você se inscreve, minha irmã e meu irmão, você está fazendo parte dessa grande corrente de oração. Eu vou deixar para você a indicação de 2 livros. Um deles é Masquil, que é um livro de poemas para instruir. E o outro é Obediência, Lei da Separação, que é um bate-papo sobre a santificação. Foi o livro que organizou a minha vida com Jesus, meu relacionamento novamente com Jesus. Porque enquanto você tiver vida, você sempre pode recomeçar novamente o seu relacionamento com Jesus e em santidade. Tem pessoas que às vezes pecaram tanto que elas acham que elas não podem recomeçar. E nós vemos pela história de Israel que eles tiveram vários recomeços com o Senhor, vários renovos de aliança. Então, que possamos começar em santificação, em nome do Senhor Jesus, se esforçando, pedindo ao Senhor. Basta querer e o Espírito Santo te ajuda, minha irmã. O Espírito Santo vai te ajudando, meu irmão. O problema de muitas pessoas é que elas não querem. Elas são tão orgulhosas, tão arrogantes,
tão senhoras de si, tão senhores de si, que eles colocam na cabeça que eles estão certos de algo. Na verdade, eles não colocam. Eles colocam na cabeça e o diabo ainda reforça de que eles estão certos, que eles começam a se voltar contra tudo aquilo que diz respeito ao Senhor, contra tudo aquilo que refere ao nome de Deus. Esse é o espírito de anticristo. Esse é o espírito de anticristo que um dia vai se revelar nesse mundo. Vai dar as caras dele realmente. Mas esse espírito já está no mundo, se levantando contra tudo aquilo que é de Deus. Tudo aquilo que menciona o nome de Deus. Tudo aquilo que vem, que é santo. Porque o Senhor é santo e quer que sejamos santos. Amém? Amanhã é feriado, então amanhã não tem estudo, tá bom? Amanhã não tem estudo, mas tem uma oração aqui à noite no canal, tá bom? Então um beijo, fica com Deus. Eu volto na sexta-feira com o nosso estudo, mas amanhã tem oração. Não deixe de estar seguindo, não deixe de estar orando, não deixe de estar em concordância, porque a sua concordância é muito importante em nome do Senhor Jesus, porque orando uns pelos outros, nós seremos curados. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu sou justificado em Cristo Jesus e você também é justificado em nome do Senhor Jesus. E não deixe o diabo jamais te colocar por menos. Amém? Um beijo, fique com Deus, amo você.